Boa noite, graça e paz. Hoje a gente vai, então, retomar a nossa aula sobre o Apocalipse. Nas duas últimas aulas, a gente começou a estudar, primeiro, uma geral sobre o livro. Então, a gente estudou um pouco de memória, o que a gente lembrava dos elementos que tinha no livro de Apocalipse. A gente chegou a fazer aquele quadro, né, do mural, que a gente fez um desenhinho, e durante a aula a gente tratou de alguns temas também, sobre o tempo, sobre o fim do tempo, sobre Deus, a relação de Deus e o tempo, né, e como é que funciona essa questão do fim, né, o que vem depois do fim, se o fim é o fim, como é que tem alguma coisa depois disso, né? Então, a gente tratou isso um pouco na primeira aula. Na aula passada, eu fiz uma como é que eu posso dizer, uma análise, vamos colocar dessa forma, sobre o que está acontecendo hoje no mundo. Então, quais são os elementos hoje que a gente já encontra no mundo que tratam do fim, ou que são o que a gente poderia chamar como o começo do fim, né? O princípio das dores, como é usado nos evangelhos. Então, a gente já tem hoje alguns elementos que apontam já para esse princípio das dores, mas aí fica o alerta, que eu também já dei na última aula e vou repetir agora, de que se a gente for ver ao longo da história da humanidade, nós já tivemos vários princípios de dores. Então, esse pode realmente ser o último, né? Agora, pode ser que nós estejamos vivendo realmente essa fase inicial do fim dos tempos, né? O comecinho do fim, mas pode ser que não. Pode ser que isso ainda dure mais 100 anos, 500 anos, 1000 anos. Né? O tempo é só Deus que vai saber. É Ele quem vai dizer, e o Evangelho, o próprio Cristo disse que nem ele sabia. Essa questão da data exata, só o Pai sabe. Que o Apocalipse ele repete isso, tem uma passagem aqui que ele menciona isso de novo, né? Que tem um dos eventos que acontece aqui, que João está descrevendo, que Jesus fala, né? Não, para, esse aqui não escreve não. Esse aqui guarda para o fim, para quando acontecer. Então, conforme as coisas estão acontecendo, João está escrevendo. A hora que chega nesse pedaço, ele fala, não, esse pedaço você não escreve. Então, tem coisa que ainda foi guardada, tem coisa que ainda é mistério. Nem todos os mistérios foram revelados. Mas um ponto importante em relação ao Apocalipse é o seguinte: a Bíblia, ela é um livro só. É um livro do Gênesis até o Apocalipse. E ela mostra uma revelação progressiva de Deus. Então, lá em Gênesis, quando Deus encontra o homem pela primeira vez, ele não fala nada de nada, ele só fala, oi, eu sou Deus. Quando fala para Moisés, ele já começa a dar algumas dicas de quem é Deus, qual é o caráter de Deus e tudo mais. Aí quando o povo sai do Egito, já dá um pouco mais, desculpa, quando ele fala com Abraão. Abraão ele já fala, eu sou o Senhor teu Deus e tal, e sobre mim não tem outro Deus, eu sou o Deus poderoso, né, não tem outro, não vem nenhum outro diante de mim. Então ele já começa a revelar um pouco do caráter de Deus. Mas ele não falou nada de Jesus, não falou nada do Espírito Santo, não falou nada de anjo. Ali na época de Abraão, ele não tinha a menor ideia do que era isso. Tinha alguma... Abraão viu anjo e tal, mas ele não sabia direito o que ele estava fazendo ali, o que ele estava vendo. Aí quando vem Moisés e a saída do Egito, Deus começa a revelar um pouco mais. Então ele já entrega a lei, ele já entrega os 10 mandamentos principais da lei, depois a lei de Levítico inteira, registrada em Levítico inteira. Então aí você já conhece um pouco mais sobre o caráter de Deus, e essa revelação ela vem sendo progressiva. Então se você pegar Salmos e Provérbios, você consegue ver muito mais detalhe de quem é Deus. O que Deus quer, o que Deus gosta, o que Deus faz, o que Deus deixa de fazer, como que ele lida com o pecado, como que ele lida com o sofrimento, desculpa, como Deus lida com a gente, né? Como é que ele se relaciona com a gente. Davi e Salomão, eles são muito, como é que eu posso dizer, são muito didáticos em relação a esse relacionamento que a gente tem com Deus. Então, se você tem alguma dúvida de como se relaciona com Deus, de como Deus se relaciona com a gente, vai ler Salmos. Lê Salmos e Provérbios. Lê esses dois aí. Você vai ter uma noção muito clara de quem é Deus. Em Jó também a gente tem um pouco mais da revelação de Deus. E aí em Jó a gente consegue ver um pouco mais uma elaboração de como tudo começou, onde tudo começou, e o poder de Deus. Né? Quando Deus começa a questionar Jó, já quase no fim do livro, falando, você estava lá quando eu ergui as montanhas, você estava lá quando eu abri os mares, você estava lá, você por acaso sabe quem é que diz qual que é o caminho da águia? Né? Você por acaso sabe dizer por que a raposa se esconde na caverna? Ou quem é que manda como é que chama? O cervo correr para não sei onde? Enfim,
ele começa a mostrar o poder e o alcance do poder dele, né? Das estrelas, do céu, da lua, essa questão da criação que já estava clara lá em Gênesis, né? Que Deus criou tudo, mas em Gênesis ele não elabora muito. E a coisa vai vindo progressivamente, e Deus vai se revelando cada vez mais, Deus vai mostrando o seu caráter cada vez mais. Eu agradeço, mas essa aqui eu acho que eu não vou usar agora. Você puder botar num copo. Obrigado. A Paula trouxe uma garrafinha de água para mim, mas acho que é muito grande, uma garrafona, uma garrafinha. Então, e aí ele começa, a gente vê, né, conforme vai evoluindo ali a visão dos juízes, Deus ajudando o povo a tomar terra, aquela coisa toda, depois controlar a terra, lutar contra os inimigos, vencer os inimigos. Então a gente conhece aí um Deus poderoso, um Deus dos exércitos, né, o Senhor dos exércitos. Mais para frente, a gente vê o relacionamento dele em relação à idolatria. Pega o livro de Reis, é um livro inteiro praticamente, primeira e segunda Reis, tratando Deus e a idolatria. Deus e os deuses, né? A gente vê ali a relação entre os dois. E a coisa vai crescendo, e conforme vai caminhando, você vai vendo cada vez mais características e cada vez mais detalhes de quem é Deus. Até chegar, obviamente, em Jesus. Jesus é o auge da revelação, né? Jesus é o que vinha. Jesus é aquele que foi previsto lá em Gênesis, lá para Adão, quando Deus fala que o meu descendente, o seu descendente pisará a cabeça da cobra, né? E ali já tem uma profecia sobre Jesus, e o Antigo Testamento inteiro vem profetizando sobre Jesus. Obviamente, as cartas dos profetas, todos os livros dos profetas falam sobre Cristo. Quem é o Cristo que vem, né? E quem é o Senhor dos Exércitos? E aí ele fala também da punição para aqueles que não creem. Então, aquele que não crê, aquele que não segue, aquele que não é fiel, as cartas, todas elas, os livros dos profetas, todos eles tratam desse tema, da infidelidade do povo. E quando fala infidelidade do povo, não entenda que é o povo judeu, não, tá? É eu, é você. Ele está falando para a gente, e está falando para a gente hoje. Tá? Então, por favor, não confunda. Quando a gente fala em infidelidade, quando a gente lê os profetas, a mensagem é moderna, a mensagem é atual, é para hoje. E ali tem a consequência de quem é fiel até o fim e de quem não é fiel até o fim. E aí a gente vê isso em Cristo. Obviamente, Cristo ele é a revelação, ele próprio é o Deus encarnado, ele próprio é o Deus que veio até aqui e conversou e caminhou com a gente, dormiu com a gente, comeu com a gente, andou com a gente, ensinou, né? Realizou milagres, uma centena de milagres, mais de uma centena de milagres, dos que estão registrados, fora os que não estão registrados. Então aí a gente conhece a Deus pessoalmente, cara a cara, face a face. A hora que a gente conhece a Deus face a face, a história muda. Tanto que a história da humanidade toda, ela registra a data, antes de Cristo e depois de Cristo. O ano zero é o nascimento de Cristo, né? Então, tem toda uma questão do ano aí que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas o fato é que Cristo mudou a história. Antes dele e depois dele, a história da humanidade muda. Então, Cristo é o auge da revelação. Posteriormente a isso vem a igreja. A gente está fazendo um estudo sobre a igreja, na outra igreja, na igreja que eu tenho frequentado agora, a gente está fazendo um estudo sobre eclesiologia, o que é a igreja, a função da igreja, para que serve, de onde vem, para onde vai, né, qual é o papel da igreja. Isso fica estabelecido muito claramente após a morte de Cristo e ressurreição. E, finalmente, chegamos ao Apocalipse, que é, depois de Cristo, o auge da revelação, quer dizer, é a conclusão da revelação. Então, Deus se revelando para a gente, ele termina essa história aqui em Apocalipse, e ele conta como é que essa história vai acabar. É para isso que serve o livro de Apocalipse. Então, a gente já viu o comecinho dele. Ele, como eu disse, é uma carta enigmática. Quem já leu ele inteiro sabe que tem bastante coisa aqui que dá para ter dúvida. Quem nunca leu, não é um livro assim muito demorado, tá? Hoje mesmo eu li ele em uma hora e pouquinho, uma hora e meia deu para ler o livro inteiro. Então, assim, não é um negócio assim tão complicado. Você fala, mas é muito difícil de ler. Não, não é que é difícil de ler, é que tem um monte de coisa que abre dúvida. Tá? Para quem já lê ele inteiro, tem algumas coisas aqui que são absolutamente enigmáticas. Mas eu não vou entrar no detalhe do enigmático agora, tá? Eu só quero dar uma geral sobre a estrutura dele e o que a gente encontra aqui. Então, abram, por favor, em Apocalipse 5. Na última aula, a gente foi até o 3 e 4, que é a mensagem às igrejas.
No 4, na verdade, ele vai mais ou menos até a... não, 3:22 é onde termina a mensagem às igrejas, e no 4 é a visão do trono. Então aqui ele revela o poder e a glória e toda a força e a beleza do trono de Deus e do próprio Deus e o que está em volta dele. Tá? Então aqui no Apocalipse 4 a gente tem uma noção do que é o trono de Deus. Então quando a gente canta, por exemplo, Leva-me à sala do trono, né? Como é que é aquela música lá? Leva-me à sala do trono. Como é que é a música? Me fugiu agora a letra. Mas quando a gente fala Leva-me à sala do trono, aqui está descrevendo o que é a sala do trono. Como é que é? Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. É isso. Então aqui a gente tem uma noção clara do que é a sala do trono de Deus, e é uma coisa que assim, me parece, pela leitura, que o autor ele se esforçou muito para descrever, mas ele não consegue, em letras, escrever o que é. Né? É a mesma coisa que eu tentar descrever, sei lá, o Taj Mahal. Eu estou fazendo uma comparação chula, tá? Mas assim, as palavras não descrevem completamente aquele poder, aquela glória, aquilo tudo. E ele não tinha conhecimento suficiente para descrever o que ele estava vendo. Então, muitas vezes aqui na sala, quando ele descreve a sala do trono, e muitas coisas aqui no Apocalipse, ele fala os olhos como que, né, os olhos como de fogo, tá? Parecido com não sei o quê, o chão que tinha era semelhante a um lago de vidro, era semelhante a... Então ele sempre está comparando com alguma coisa que ele conhecia na época, mas eu tenho certeza de que a hora que a gente chegar lá e ver mesmo, o negócio é muito mais, né? É muito mais incrível. Tá? E aí, a partir do capítulo 5, ele começa a visão do livro. Então, aqui a gente tem o livro selado, os 7 selos, e os 7 selos eles estão vinculados quase diretamente com os cavalos também, com os cavaleiros. Porque a cada vez que você quebra um selo, cada vez que o anjo abre um dos selos, nos primeiros, pelo menos, ele vem um cavalo. Nos 3 primeiros vem um cavalo. O quarto cavalo ele vem um pouco depois. Mas eles geralmente estão vinculados, eles estão andando juntos, os selos e os cavalos. Tá? Então, se a gente pegar ali o capítulo 5, 3 até o 5, ele diz o seguinte: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos, quem viu a descrição da sala do trono sabe, né, que você tem o trono de Deus, os anciãos em volta do trono de Deus. Aqui um dos anciãos vira para ele e fala assim: olha, fica tranquilo, não chora. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então está aqui uma das consequências da vitória de Cristo na cruz. Então, quando a gente fala que Cristo foi crucificado e morreu, não, Cristo venceu ali. Quando ele vence a morte e é ressurreto, aí ele ganha, digamos, a autoridade e o poder para abrir os selos, para abrir o livro. Bom, aí ele fala dos seres viventes, eu não vou entrar muito no detalhe de seres viventes, vamos pular direto lá para os 6 e já ver os selos. Então, o primeiro dos selos, capítulo 6, verso 2. Vi então, assim que abriu o selo, né, uma grande voz de trovão disse: Vem. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Essa descrição aqui do cavalo branco, ela é um pouco enigmática. Então, assim, de novo, não quero entrar no detalhe de cada item aqui, mas só para vocês terem uma ideia, tem autores que mencionam, que dizem que esse cavaleiro aqui é o próprio Cristo. É o Cristo que veio para vencer e venceu. Tá? Então, o primeiro cavalo é o próprio Senhor dos Exércitos, né, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que saiu para vencer e venceu. Quer dizer, ele saiu vencendo para vencer. O segundo selo abriu, e aqui, no primeiro selo, já tem gente que fala que aqui já vem a primeira ressurreição dos mortos. Mas o livro de Apocalipse não menciona nesse momento, tá? Tanto que um pouco mais para frente, quando ele fala da ressurreição, ele fala: e esta é a primeira ressurreição dos mortos. E isso é importante, essa informação é importante, porque é uma das chaves
que diferenciam o pré-milenarismo, pós-milenarismo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas só guarda essa informação. Por enquanto, não teve ressurreição aqui, pelo menos não claramente. Tá? O segundo selo é um cavalo vermelho. E o cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi lhe dada uma grande espada. Esse aqui é o cavalo da guerra. Então, isso eu já até comentei na última aula, a gente viveu os últimos, 200 anos em guerra, talvez até mais. A humanidade viveu os últimos 2000 anos em guerra. A gente nunca teve um período de paz longo, prolongado. A gente for pegar só na Europa, esse período que a gente estava vivendo antes da invasão da Rússia na Ucrânia foi o período mais longo de paz que a gente teve nos últimos, 500 anos. Antes disso, só teve guerra atrás da outra. Uma guerra atrás da outra. Primeiro foi a Guerra dos 100 Anos, depois guerras napoleônicas, depois a invasão da Prússia, depois a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, depois uma atrás da outra. Foi guerra ao longo da história toda. Se for pegar 2000 anos atrás, você teve os impérios romano, império grego, império prússio, império turco, império austro-húngaro, não foi bem depois, mas império mongol, império azteca, maia, sempre guerra, 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 guerra. Então, daí a gente pode tirar que esse cavalo já saiu faz tempo. Ele já está por aí, já faz um tempo. Mas aí tem uma interpretação que diz o seguinte, não, isso aqui não é qualquer guerrinha, não é uma guerrinha local, isso aqui é uma guerra mundial. Daí a gente tira, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o pessoal achando que já era o Apocalipse. Principalmente na Primeira, que junto com a guerra veio a fome e veio a doença. Foi tudo ali, mais ou menos na mesma época da Primeira Guerra Mundial. Então, se for pegar os cavalos, foi tudo junto ali na Primeira Guerra Mundial. Tá? Isso pode realmente ter sido um marco, mas talvez não seja o último marco. O terceiro selo, está em capítulo 6, verso 5, é um cavalo preto. Eis um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu ouvi como que a voz no meio de 4 seres viventes dizendo: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui, ele representa, falando assim de uma forma muito crua, inflação. E representa preços abusivos. 1 denário era um dinheiro, era um salário que as pessoas recebiam por dia. Então, assim, uma porção de trigo vale o salário de um dia. Tá? Então, basicamente, o que ele está querendo dizer aqui é que a coisa é muito cara. Então, a gente está aqui no terceiro selo, ele está prevendo uma época em que você praticamente vai ter que trabalhar muito para comprar as coisas ou então não comprar. Simplesmente não vai conseguir comprar, porque vai estar tudo muito caro. Nada parecido com o que existe hoje. Hoje é só como eu disse, é o princípio das dores. As coisas estão caras. Uma vez que a gente vai no mercado, está um pouco mais. Mas ainda não está desse jeito aqui, por enquanto. No quarto selo, quando o cordeiro abriu, aqui eu estou lendo o capítulo 6, verso 7, eu ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandade por meio das feras. Então a gente vê aqui os cavalos. O primeiro cavalo é o que saiu para vencer e venceu. O segundo cavalo é o vermelho, que é o da guerra. O terceiro é o do preço, de eu não conseguir comprar nada, seria um cavalo da economia, entre aspas, assim, colocando que está tudo muito caro, impossível de comprar. O quarto selo vem o cavaleiro amarelo, que é o da fome e mortandade por meio de feras da terra. No quinto selo já não tem cavalo. A partir do verso 9, ele abre o selo e aí ele vê as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. No verso 11 ele diz: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram: que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então aqui, quando ele abre o selo, o quinto, ele vê aqueles que morreram por meio da palavra. E aí ele inclui desde as pessoas que morreram lá durante o Império Romano, como é que chama? No Coliseu, estracelados por animais, e até gente que foi caçada recentemente na China, na Rússia, ou que morreu por causa do Evangelho. Morreu simplesmente porque estava pregando a palavra de Deus, e até hoje ainda tem isso aí. A gente nem fala muito mais, mas
Mas ainda existe essa perseguição na Rússia, na China, em alguns países, né? Ainda tem uma perseguição muito grande quanto ao cristianismo. Coreia do Norte, sabe Deus mais quantos lugares do mundo, na África também, vários lugares. Então ainda tem gente morrendo por causa do evangelho. A gente pega um tempo atrás, quando como é que chama lá? Aquela galera lá que tomou Afeganistão, Talibã, né? Quando o Talibã tomou o Afeganistão, a gente teve quantas vezes eu vi alguma descrição, alguma história de que cristãos, pastores, missionários foram feitos prisioneiros e mortos, degolados e tal. Isso é agora, um ano atrás. E a gente esquece dessas coisas, mas essas coisas acontecem até hoje. Você pregar o evangelho em alguns países do mundo é pena de morte e é na hora ali, não tem nem julgamento, é ali. Né? Você morre só de pregar o evangelho. E aí o quinto selo trata dessas pessoas, mas ainda aqui ele fala que ainda não chegou o tempo, ainda espera mais um pouquinho. No sexto selo, grande terremoto, sol negro, a lua como sangue, estrelas caíram do céu, o céu recolheu como um pergaminho, os reis da terra se acovardaram e se esconderam. Enfim, aqui é o dia do juízo, é o dia que acaba tudo, quebra tudo e destrói tudo. Aí ele ele abre um comentário no meio do sétimo selo. Entre o sexto e o sétimo selo, ele fala a respeito dos 144.000. Essa aqui é uma polêmica que vale a pena a gente estudar em detalhes numa aula posterior, tá? Mas, por enquanto, o que eu vou dizer é o seguinte, algumas religiões, algumas seitas, acreditam que apenas 144.000 são salvos. Né? Que não é a humanidade toda que vai ser salva. Não, estes são os 144.000 escolhidos. Eles acham que eles, dessa seita, são os escolhidos. Então, assim, eles não têm uma ideia muito de evangelismo, de pregar a palavra, nem nada, porque quanto mais você pregar, mais gente você vai trazer. E tem um limite, 144.000. Né? Você pega algumas vertentes do judaísmo ainda crê nisso. Que mesmo dentre os judeus são só 144.000 que serão salvos. Mas a interpretação, da forma como eu vejo isso aqui, como eu já vi algumas interpretações a respeito dos 144.000, é que esses são, como é que eu posso dizer? São os santos puros, imaculados, são os caras que são os mais, é o top, vamos dizer, é a elite, vamos dizer assim. Mas não significa que são apenas eles, porque logo em seguida, você vai ver, quer ver? No 9, capítulo 7, verso 9, olha o que ele diz. Ele fala, né, dos 144.000 dentre os judeus, então ele fala 12.000 de Asser, 12.000 de Judá, 12.000 de Rubem, 12.000 de Simeão. Então ele está falando aqui sobre de onde vem cada um desses 144.000, que são das tribos de Israel. Tá? Agora, cadê o pedacinho que eu grifei aqui que ele fala sobre 144.000? Espera que eu grifei na minha palavra aqui na capítulo 7. Aqui, ó. O número 150 de todas as tribos. Eu não estou achando o trecho agora. Mas tem um trecho aqui nesse capítulo que ele fala que esses aqui são os que não pecaram, não mentiram. Esses aqui são os que não... Eu não estou achando onde está falando isso aí. Mas, enfim, o fato é o seguinte, esses 144.000 seriam os escolhidos dentro das tribos de Judá, tá? Que seriam os mais puros, os mais santos, os mais corretos. Mas, no capítulo 7, verso 9, ele fala, depois dessas coisas, vi e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas. Repara que aqui no 6, ele fala que a eles foi dado vestidura branca. No 6:11, ele fala também, olha, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Isso aqui são os que morreram em nome de Cristo, em nome de Jesus, no 6:11. E no 7:9, ele fala a mesma coisa, que essa multidão que ninguém podia enumerar,
vestidos de vestidura branca. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Senhor que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Ou seja, aqueles 144, eles têm uma função sacerdotal dentro dessa nova Jerusalém, dentro desse novo reino, dentro do reino de Deus. É uma função sacerdotal, uma função que é entre todas as pessoas que já nasceram no planeta. Estes são os escolhidos e estes são os mais, digamos, bom, não precisa falar mais nada além de eles são os escolhidos. Mas eles não são os únicos. Esse é o ponto. Né? De todas as tribos, povos, línguas e nações. Eles estão diante do trono e clamando: ao nosso Deus que assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Ou seja, eles também estão lá, nessa nova Jerusalém, também estão nesse novo céu e nova terra. Hã? Eu acho que essa complementação sobre os 144 mil está no 14,4. A Paula veio cantar essa bola aqui agora. Baixa um pouco o volume aí, Paula, para não dar eco. E tem uma moça que fez o comentário, você não viu. Deixa eu ver. Irmão, é isso mesmo. Ainda tenho dúvidas sobre isso, porque não foi criada. Tá bom. Então, Ananda, você quer comentar para a gente, então? Como é que você aprendeu lá? É só se quiser, tá? Não se sinta constrangida, não. Oi, irmãos, paz do Senhor, Olá. tudo bem? Tudo em paz. Então, lá a gente aprende justamente, não é, são os escolhidos, mas assim, a gente aprende que são só eles, que não tem outros, são os únicos. Inclusive, como você identificaria isso aqui na Terra? Porque são eles que tomariam a Páscoa. Lá não fala Páscoa, né? Fala comemoração da morte de Cristo. Então, é sempre passado o pão e o vinho para todo mundo, mas quem toma é quem faz parte dos 144 mil. E o meu bisavô tomava. Então, na minha cidade, lá em Tatuí, só tinha 2 pessoas que tomavam isso. Comia o pão e tomava o vinho mesmo. Era Como é que vinho. eles sabiam que ele era? Tipo, a própria pessoa escolhia isso ou alguém falava você pode, você não pode? Então, lá é uma seita, na realidade, né? Então, assim, ainda é tudo muito fechado. Minha família, por parte de pai, é toda de lá. Inclusive, eles não falam comigo porque eles não aceitam o fato de eu ter saído de lá e Você deixou de ser uma das 144 mil. Então, eles não... É muito fechado ainda. Tem coisas lá que não são abertas de jeito nenhum. Então, aí eu acho que em relação aos testemunhos de Jeová especificamente, eles usam a própria Bíblia, mas a Bíblia, a versão que eles usam, tem algumas mudanças. Né? Se você pegar as Tem, Bíblias... porque é feita lá na Torre de Vigia, né? Lá em e ela Cesarilândia. digamos assim, ela é adaptada. Então, tem alguns trechos que eles mudam alguma coisa, tem trecho que é removido, mas em relação aos 144 mil, eles têm esse conceito que você falou, né, realmente, que só esses são selecionados. Só que, assim, se a gente pensar que hoje na Terra tem 7 bilhões de pessoas, e ao longo de toda a história já passou de 100 bilhões de pessoas, 144 mil parece um Deus muito malvado, né? Porque eles acreditam que a Terra vai ter o Armagedon, né? E eles acreditam que a Terra vai ser reconstruída e transformada em um grande paraíso. Então, onde isso eu creio todo mundo vai também. viver muito bem, muito feliz, mas no céu somente os 144 mil. Ele acha que o resto vai ficar aqui na Terra, e essa galera vai para o céu. Exatamente. Entendi. Curioso. Bom, mas olha só, no 14,4, a Paula deu essa dica aqui, acho que alguém aqui também falou, no 14,4 ele fala, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então seriam pessoas extremamente puras. Agora, não são só eles. Porque diante do Cordeiro, aqui na própria continuação do capítulo 7, ele fala, no capítulo 7, verso 9, eis que vi grande multidão que ninguém podia numerar de todas as nações diante do Cordeiro.
Eles estavam ali diante do Cordeiro, ou seja, estavam no céu. Nós estaremos lá no céu. Né? Aqueles que crerem, que permanecerem fiéis até o fim, estarão lá no céu, diante do Cordeiro. Não apenas os 144. Esses 144 seriam tipo as primícias. Mas, além desses, uma multidão que não se pode enumerar. Bom, então, passando aqui um pouco mais para frente, deixa eu ver. Ó, e aqui tem uma questão importante no 14, que tem um diálogo aqui, e ele fala, respondi-lhe, meu senhor, que Deus, Jesus pergunta para ele, né, você sabe de onde vieram esse povo aqui? E ele fala, olha, senhor, você sabe. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então aqui tem uma indicação também de que vai ter uma galera. Ó, no 3 ele fala, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aqui no 9 ele fala que esse povo, que multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, vestidos de vestidura branca. E lá no 3:11, de novo, ele fala que aquele povo vestido de vestidura branca. E aqui ele explica, estes são os que passaram pela tribulação. Então daí ele reforça um ponto que eu vou falar daqui a pouquinho. Guarda essa informação, é a segunda peça já da informação, mas quando eu for falar daqui a pouquinho sobre o milênio, eu vou voltar nisso aqui, tá bom? Bom, e aí existe o sétimo selo, vamos falar do sétimo selo primeiro. No capítulo 8 ele começa a descrever o que é o sétimo selo, e houve silêncio no céu cerca de meia hora. O que é quando você está numa sala do trono e tem um silêncio durante 30 minutos? O que representa isso? Vocês têm alguma ideia? Se você está assim, tipo num palácio do Planalto, está lá o presidente, todos os ministros, aí você abre um livro e fica todo mundo quieto por 30 minutos. O que significa isso? Alguém tem alguma ideia? Esqueci o termo, mas é quando você... tipo uma homenagem, assim, né, a quem morreu, uma coisa assim, ou eu acho talvez que o uma que você está oração. procurando é reverência. Reverência. Uma profunda reverência, uma profunda solenidade. Então, a abertura do sétimo selo é extremamente simbólica, porque, assim, todo mundo, e olha, é uma grande multidão que estava ali, hein? Vocês viram aqui no 7, tem uma grande multidão ali. 30 minutos todo mundo quieto. Na hora que abriu o selo, e aí, olha só, no 4, no 8, verso 4, não, na verdade no 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, e olha só que curioso, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. A oração de todos os santos. Então, a nossa oração, ela é levada diante do trono de Deus. Ela é levada lá para o próprio Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. E aí repete, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, etc. Bom, daí a gente tira a seguinte conclusão, tá? Só para vocês terem uma visão um pouco mais afastada disso que a gente está lendo aqui. Então, quando ele fala dos selos e dos cavalos, esse trecho do Apocalipse seria uma visão geral do fim. Tá? Então, quando ele fala do primeiro cavalo, que é o próprio Cristo, depois do segundo cavalo, terceiro cavalo, quarto cavalo, o selo, abre um, abre outro, os 7 selos, isso é uma geral. A partir do final do sétimo selo, a hora que ele começa a tocar as trombetas, primeira, segunda, terceira, quarta trombeta, a impressão que dá é que é o seguinte, as trombetas, elas são como que uma explicação do sétimo selo. Então, eu tenho o sétimo selo que fala, olha, terremoto, trovão, problema. E aí começam as trombetas. As trombetas, elas descrevem o que são esses problemas. Eu não vou passar item por item, mas eu acho que vale uma lida. Tá? Mas, de qualquer forma, como que a gente interpreta isso? Ao longo da história, eu já vi algumas pregações a esse respeito. Quando ele pega esse incensário e joga na terra,
ele encheu do fogo do altar e o atirou na terra. Então, o que a gente está vendo cair na terra? Uma das trombetas descreve o que a gente está vendo. Quer ver? Na segunda trombeta, capítulo 8, verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. O que é uma grande montanha ardendo em chamas, caindo no mar? Como é que a gente pode chamar essa grande montanha em chamas? Tem um nome para isso. Meteoro? Exatamente. Meteoro. Tá? Então, daí a teoria de que o fim dos tempos começaria a partir de um meteoro que seria um meteoro cataclísmico, um meteoro para botar fim praticamente na Terra. Mas repara que depois de tudo que acontece, depois de todas as trombetas, ainda tem sobreviventes. Tá? Porque ele fala que a primeira matou 1/3 das árvores, a segunda matou 1/3 dos bichos no mar, a terceira matou 1/3 dos homens, a quarta matou os rios e matou não sei o quê. Então, assim, a gente vai pegando cada uma das trombetas e ele vai descrevendo o que acontece quando essa montanha em chamas cai no mar. Tá? Então, muito possivelmente, o Apocalipse, o último selo, o sétimo selo, é um meteoro. Eu vi interpretações na década de 80, 90, que a gente tinha muito medo de guerra nuclear. Agora está voltando esse medo de novo, né? Mas eu sou de uma época que eu cresci com medo de guerra nuclear. Para mim, a guerra nuclear ia acontecer amanhã, a qualquer momento. Eu ia para a escola e, assim, a gente tinha uma ideia na década de 80, década de 90. Quem é mais novo não vai lembrar disso. Mas quem já tem um pouquinho de cabelo branco deve lembrar. Em que a gente não via muito sentido em ir para a escola ou fazer as coisas, porque o mundo vai acabar. Né? Vai ter uma guerra nuclear, Estados Unidos e Rússia. Eles vão se matar e vai explodir o planeta todo. Então, naquela época, eu ouvi pregações falando que o apocalipse viria através de uma guerra nuclear. Tá? Pode até ser, mas o apocalipse, nesse caso, eu não sei se ele é muito simbólico. Ele fala que uma grande montanha cercada de fogo, essa é a simbologia. Mas uma grande montanha de fogo, ardendo em fogo, é um meteoro. Tá? Então, assim, eu não tenho muita dúvida quanto a isso. Isso aqui, para mim, é um pedaço do apocalipse que está bastante claro. E depois do meteoro, vai morrer peixe, vai morrer planta, vai morrer gente, vai morrer todo mundo, vai ter doença, vai ter rio que vai virar sangue, vai abrir o meteoro vai ser tão grande que vai abrir um pedaço da Terra, vai começar a sair uma fumaceira danada. Então você vai ver aqui, em todas essas trombetas, que ele está descrevendo exatamente isso, uma queda de um meteoro gigantesco, do tamanho de uma montanha. Né? E aí, como consequência disso, vem os gafanhotos, vem escorpião, vem gafanhoto com formato de escorpião. Aí ele entra numa linguagem um pouco mais simbólica, que ele fala que o gafanhoto vai ter a cabeça como que de um homem, o rabo como que não sei o que, de escorpião, e começa a dar uma... Aqui a gente não tem exatamente uma interpretação clara sobre o que acontece aqui no capítulo 9, na quinta trombeta, mas o que a gente sabe é que vai ter praga. Né? Isso a gente tem certeza. Depois que cair esse meteoro, quem sobreviver vai passar por algumas pragas. E aí, você percebe como as coisas se juntam. As trombetas, a impressão que dá é que elas são uma explicação dos selos. Porque os selos falam em guerra, falam em morte, falam em doença, e a trombeta é o quê? Guerra, morte, doença, e botou o meteoro aqui no meio do caminho. Além de tudo, tem mais um meteoro. Pulando para o capítulo 10, ele continua falando dos trovões, falou do livrinho. Aqui eu vou passar um pouco rápido, porque ele não tem muita... Não foge muito do que ele já vem falando, né, da destruição e tal, e que ele comeu o livrinho. No 9 ele fala, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. E na minha boca era doce como mel, mas porém quando comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então aqui é um preâmbulo, vamos dizer assim. Depois que ele começa a descrever, depois que ele descreve o selo dos cavalos e as trombetas, aqui é só um aviso, tipo, olha, legal, dá uma relaxada, se acalma, come aqui esse livrinho, que tem mais coisa pela frente ainda. Você ainda vai ter que pregar sobre outras coisas. Aqui ele começa a falar um pouco sobre o que acontece na batalha final. Tá? Então, do 11 até os 16, 17,
Ele vem descrevendo, eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas ele vem descrevendo mais ou menos o que acontece. Então, aqui ele fala sobre a questão das duas testemunhas que vão pregar, né, a respeito a respeito do Cristo, e aí o anticristo vai vir lutar contra elas, vai matar as testemunhas, eles vão ficar mortos durante alguns dias, mas que depois eles voltam. Tá? E que mesmo assim vai ter muita gente que não vai acreditar, na verdade ninguém vai acreditar, vão ter medo, mas não vão acreditar. Né? E aí eles vão para o céu, no capítulo 11, verso 12, as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui. E subiram para o céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, morreu nesse terremoto e tal. Então aqui é um pedaço que é um pouco enigmático, a gente não entende bem, pelo menos eu não entendo bem qual que é a função das testemunhas, além de evangelizar após essa tragédia toda que acontece no planeta inteiro. Tá? E na 7ª trombeta, finalmente, verso 15, capítulo 11, verso 15, ele fala assim, olha, e o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então a 7ª trombeta seria a trombeta final, onde finalmente você tem a vitória do Cristo, e aí ele vem uma oração, uma música que, a partir do 17 até o 19, é uma espécie de uma música que eles falam aqui, né? Os 20 anciãos que se encontravam sentados prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, é uma espécie de uma poesia, louvando e adorando a Deus. Tá? O 12, ele fala sobre a mulher e o dragão. Esse aqui é um pedaço que para mim também é bastante enigmático, mas aqui ele está, da forma como eu interpreto, e vocês, por favor, me dizem se vocês têm uma interpretação diferente, tá? Mas me parece que essa mulher é quem vai dar origem ao anticristo, mas ela não vai ser... Como é que chama? Ela vai ser protegida. Quer ver? E viu esse grande sinal, saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então aqui ele começa uma linguagem muito mais alegórica, vamos colocar dessa forma. Tá? E, então, assim, a mulher, da forma como eu vi já uma interpretação, ela representa um país, não é uma mulher, né? É um país, e esse país ele está sobre outros 10 países, e aí você pega essa... É difícil a gente tratar de linguagem alegórica, porque assim, a gente não tem uma referência direta no Antigo Testamento, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que eu já ouvi a respeito disso, eu acho que pode ser, acho até que é possível, né? Que aqui você tem a menção aos 10 reis. Então já teve gente que falou assim, não, porque os 10 reis é a união da Europa, né? A comunidade europeia são os 10 reis, e a mulher é a Europa, que está unida, são os 10 principados europeus, 10 reinados europeus que se uniram, e aí você tem aí a mulher, que seria a Europa, e você tem os 10 reinados que seriam cada um dos países da Europa. Mas aí, que eu posso falar? É possível? É possível que seja assim, mas... Porque daí ele fala que um deles morre, mas aí depois volta, o pessoal fica maravilhado que ele volta, né? Vai nascer um filho, e desse filho... Bom, enfim, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque aqui é Pastor, muito... Diga. Mas, ó, é pastor, Renato mesmo, tá? licença. Diga, Nanda. Ah, Pode chamar de Renato mesmo. licença. Diga. Tá. Lá no salão, né, a gente ouvia falar, eu aprendi, né, que era essa mulher, ela simbolizava a Igreja Católica, que é que na verdade eles falam que a Igreja se uniria à política. Então, para nós o que faria mais sentido, né, e o que a gente aprendeu, que seria a Igreja Católica, que se chamaria, que é um grande império, e é mesmo até hoje, né? E eles falavam que seria a Babilônia grande e as religiões falsas. Eu já vi essa interpretação Então, uma vez também, Ananda. já ouviu também? Já. E durante um tempo eu achei até que pudesse ser isso mesmo. Só que do jeito que o mundo caminhou, ele está caminhando cada vez mais para não só para uma separação da igreja e Estado, mas de uma perseguição à igreja. Então, assim, me parece improvável que seja a Igreja Católica. É mais provável que seja algum país realmente. E desse país, ele fala assim no verso 5,
Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono, e a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar. Bom, e aí ele começa com outra linguagem, mas o nasceu-lhe, pois, um filho varão seria assim. Tá? Uma das interpretações que eu vi foi realmente seria um papa, né? E desse papa ele seria tipo um regente do mundo. Mas o que eu acho mais provável é que seja um líder europeu. Pode ser um líder da ONU, da OTAN, ou de alguma outra organização que vai surgir, ou da própria comunidade europeia. Não sei exatamente como isso vai funcionar, tá? A gente não tem elementos para isso, mas me parece, da forma como eu vejo, que seria um líder político. E um líder político que vai reger com mão de ferro por causa de todas as tragédias que já aconteceram. Então, como já teve guerra, já teve fome, já teve tudo isso, é um cara que vai levantar e falar, não, peraí, vamos organizar isso aqui. E a culpa de tudo que aconteceu é de Deus. A culpa de tudo que aconteceu é da igreja. A culpa de tudo que aconteceu é da igreja católica, mas é também da protestante e de todas as outras. Então aí você tem uma união e uma guerra entre os santos, que vem logo em seguida aqui, ó. No 12:7 ele fala, e houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Enfim, aí tem uma guerra espiritual num nível universal, né? O mundo inteiro vai ter a guerra, e nessa guerra o grande dragão foi expulso, ou seja, o Satanás ele é expulso, e aqui ele fala, né, no 9, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E assim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aí perceba que aqui, após a derrota, ele não foi jogado no lago de fogo e enxofre. Ele foi jogado na terra. Na terra. E aí tem uma passagem um pouco mais para frente, que é os 3 ais, né? Deixa eu ver se é agora os 3 ais, acho que um pouquinho mais para frente. Mas como essa besta está na terra, ela passa a governar, e ela passa a governar por meio desse, digamos, esse filho da mulher aí. E o dragão persegue a mulher e tal, não sei o quê, tentando durante um tempo, então... Porém, socorreu a mulher... Tá, aqui também é muito enigmático, não sei nem muito como descrever isso aqui. Essa perseguição do dragão que persegue a mulher. A besta que emerge do mar, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome da blasfêmia. Então aqui é uma das interpretações desse que eu falei agora há pouco, né? Que você teria um grande reinado, um grande conglomerado de nações, que é a grande besta que surgiu do mar, 10 chifres seriam os 10 reis, né? Então você tem 10 reis na interpretação daquela época, né? Seriam 10 líderes da nação, que pode ser literalmente rei. Por exemplo, a Inglaterra tem rei até hoje. A Suécia, a Dinamarca tem rei até hoje. A gente pode realmente estar falando de 10 reis, ou pode estar falando de 10 líderes políticos, né? E sobre essas cabeças, nomes de blasfêmia. E a besta que via era semelhante a leopardo. Bom, ele começa a descrever como é que é essa lei e tal, e deu o dragão o seu poder. Quer dizer, o poder que vem dessa besta que emergiu do mar vem do dragão, que já foi identificado como sendo Satanás. Tá? Bom, deixa eu ver. E ela proferiu blasfêmias contra Deus. Então, o que ele fala, né? No 13:6, ele fala, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, aqui é uma indicação de que tudo que aconteceu de tragédia, de meteoro, de sangue, de fome, de guerra, ele está culpando os cristãos. A culpa é do cristão. Então, daí começa uma grande perseguição, mais uma grande perseguição, né, aos cristãos. E olha, no 8 ele diz, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quer dizer, é uma briga eterna. Ou você está no livro da vida, ou você está servindo a besta. Literalmente isso. Bom, seguindo em frente aqui. Cadê os ais? Eu queria achar os ais. Uma curiosidade aqui no 13, o finalzinho do 13, verso 18, ele fala assim, olha, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, este número é 666. Foi daí que saiu essa história do 666, é o número da besta.
ou como diria o Iron Maiden, 666, The Number of the Beast. É exatamente isso aqui que ele está falando. Tá? Tem livros e livros escritos a esse respeito do significado do número da besta, o número de Deus, a numerologia na Bíblia. Tem um livro que eu achei muito interessante, apesar de que é para ler com algum cuidado, que chama O Código da Bíblia. Vocês já ouviram falar desse livro? Ele pega a Bíblia, ele tenta decifrar a Bíblia por meio de códigos matemáticos e fórmulas e cálculos e tal. Então ele pega o significado do 7, do 6, do 77, do 777, né? Quando Jesus fala, você tem que perdoar 70 vezes 7. Então, ele pega todos esses significados de numerologia, as 12 tribos, as 12 nações, as 12 estrelas que estão na mão do Cordeiro, né? Então, ele faz uma análise sobre essa questão de numerologia bíblica. Só que por que eu disse que tem que ler com cuidado? Porque ele vai para um lado do... Esse livro ele vai para o lado do... Como é que chama? Me fugiu o nome agora, mas é uma seita judaica. Cabala. Cabala, exatamente, Cabala. Muito obrigado. Na Bíblia está escrito para não mexer com numerologia, nem nada Pois disso, é. né? Astrologia. Pois é, e aí se você tenta... Porque assim, você tenta, no caso da Cabala, e no caso desse livro e algumas outras... É que o livro ele não é sobre Cabala, mas é que ele meio que... A gente percebe uma forte influência da Cabala no escritor, no autor. Né? Mas o fato ali é que ele tenta interpretar e ele tenta prever, ele tenta gerar profecias em cima de uma questão numerológica, sei lá, de alguma coisa que está escrito em Daniel. Né? E sempre sai alguns absurdos, né? Eu sou um pouco radical com essas coisas. Eu acho... Porque a Bíblia é para ser lida com a visão do Espírito, né? Com oração e tudo mais. Então, eu sou um pouco... Eu não consigo ler coisas assim. Eu acho que é heresia, assim, começar a buscar essas respostas fora do Espírito, sem ler a Bíblia, fora da Bíblia. É o que eu penso. Concordo totalmente contigo. Esse livro, eu sei da existência dele, eu li um trecho por curiosidade, mas realmente ele não acrescentou muita coisa, não. É um livro que, só para vocês saberem que existe essa questão, e por que eu trouxe esse tema? Porque a própria Bíblia menciona, tem vários números que são simbólicos na Bíblia, o próprio 666, que é o que ele bota aqui, né? Depois o número de Deus, que é o número 7, né? Então, só que assim, também não tem muita explicação clara no próprio texto. Então, ele só diz aqui que o 666 é o número da besta. É isso. Renato, você acho que mexe com informática, algo assim. Eu Sim. cheguei a pensar que isso podia ser um IP, a identificação. Pode chegar um dia que o mundo, cada pessoa tem um número, assim, e vai ser o número da pessoa, não sei. Existe uma tendência que isso aconteça, né? Você pegar, por exemplo, o certificado, como é que chama? Um certificado único que vai substituir o CPF aqui no Brasil, ele já tem essa intenção de ser um número único para tudo. É aquele número que vai ser a tua conta bancária, vai ser a tua identificação no governo, tua identificação sei lá, numa empresa que você vai trabalhar, é aquele número, é sempre aquele mesmo número. Você nasceu, você recebe um número e aquele número vai te seguir por causa da vida. Então, isso já está acontecendo aqui no Brasil, outros países já usam esse método, e daí deriva que você pode ter um chip implantado na mão, na testa, como eu falei na última aula, e tantas outras coisas que podem acontecer. Questão do código de barras, que ele começa, tem no meio e no fim o número 6, né? Então você tem o 666, em todos os produtos tem algum código de barra, isso é real, tá? Não é imaginação nem nada, isso é de verdade. Qualquer número. Ó, eu tenho um remédio de nariz aqui. Mas é o 6, essa barra que repete? Eu tentei ver isso. Eu não sabia. Eu não achei que era o 6. Né? Essa primeira barrinha dupla aqui é o número 6. Você pode ver que aqui embaixo não tem outros 6. É sempre 1, 4, 3, 5, né? Mas 6 você tem essa aqui, ó, 2 barras aqui, 2 aqui e 2 aqui. Mas por que é o 6? Não é porque é o número da besta. Quer dizer, talvez seja, mas acho que não. É porque esse número aqui não é um número decimal. É um número que segue um padrão duodecimal. Ou seja, ele vai de 0 a 12, ele não vai de 0 a 10. Então, o meio não é 5, o meio é 6. Por isso que eles escolheram 6, porque é um número do meio dessa denotação duodecimal. Tá? Essa é a lógica, pelo menos, que está por trás disso. Mas, enfim, a gente já está derivando para outros assuntos e nossa aula já está quase chegando no fim. Então, vamos voltar para cá. No capítulo 14, você tem as vozes, né? E as grandes vozes anunciando
o que vem pela frente, né? Então você tem a primeira voz falando, né, um anjo voando no meio do céu, tem o evangelho eterno para pregar. A segunda voz, seguiu-se outro anjo, seguindo, dizendo, caiu a grande Babilônia, quer dizer, anunciando, né, o retorno do reino de Deus. No terceiro, anjo gritando em grande voz, se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, quer dizer, quem aceitar a imagem, seguir a imagem da besta. Isso aqui são avisos, são os alertas de que o reino de Deus está vindo, Cristo está vindo, e que vai acabar com essa brincadeira. E ao final disso, no capítulo 14, verso 17, vem a vindima. O que é a vindima? É a hora que passa a foice. Tá? E aí morre, mas sabe Deus quantas pessoas. E olha só, no 20, capítulo 14, verso 20, ele fala, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Tá? Aqui eu não vou dar detalhes sobre esse tamanho, mas assim, é muita coisa, é muito sangue. Até o freio do cavalo significa que ele vem até a altura da barriga do cavalo, mais ou menos, né? Até um pouco mais alto que a barriga de um cavalo. Ou seja, tem mais de 1 metro de sangue de profundidade e 1.600 estádios, quer dizer, é um tamanho enorme, é um lago de sangue. Em resumo, morre gente, morre muita gente. E aí vem os flagelos, né? Então ele fala a hora que isso aqui é uma descrição detalhada do que acontece no 6º e 7º selo, né? Quando está acabando os tempos, o que vai acontecer? Então ele fala do primeiro flagelo, segundo flagelo, terceiro flagelo, né? Então ó, o mar se torna sangue. O primeiro deles, os homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevierão úlceras malignas e perniciosas. Então você tem úlceras, depois você tem o mar e rios se tornando em sangue, depois você tem as fontes das águas se tornando em sangue, depois você tem queimar os homens ao fogo, porque o sol fica muito quente e queima. Tá? Pode ser também uma consequência do próprio meteoro que vai cair, que vai queimar muita gente, vai abrir um vulcão gigantesco na Terra e vai queimar muita gente. Enfim, aqui o que ele está fazendo é como é que é o finzinho. Quem sobreviveu até esse ponto, aqui morre. Basicamente, depois disso, não sobra mais ninguém. No 6º flagelo, ele derrama sobre o rio Eufrates, e o rio Eufrates seca. E no 7º, capítulo 16, verso 17, então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, de lado do trono, dizendo, feito está. Em outras versões diz, está consumado. Vocês conhecem essa frase? Tem um outro lugar na Bíblia que ele fala essa frase aqui. Claro, quando Jesus entrega o Espírito. Consumado. Exatamente aqui. Ali, ele está consumado porque ele já tinha essa visão de futuro, já tinha essa visão de eternidade. E aqui é quando a coisa realmente acabou. O planeta foi limpo, zerou. Aí ele fala da grande meretriz, fala da Babilônia, então ele fala de algumas outras coisas, também descrevendo, meio que voltando para trás ali dos selos, e descrevendo o que acontece com essa grande Babilônia, e a besta, e aí ele vai falando, né, que tem a luta, e a guerra, e a Babilônia, e não sei o quê. Aqui também não vou entrar muito no detalhe, mas em resumo, é quando Satanás finalmente é derrotado. E vocês podem notar que assim como você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a derrota de Satanás ele também acontece com três pessoas, vamos colocar assim. Onde que ele está? Então você tem a besta, o anticristo e a meretriz, é isso? A queda da Babilônia. No 2, 18:2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E aí ele vem descrevendo no 18 quem é essa grande Babilônia. Então daí a gente já viu, né? Eu já vi interpretações de que essa grande Babilônia seria Roma, né? O Império Romano, ela seria a grande Babilônia. Essa é uma visão que é bastante corrente no começo do cristianismo,
Então, quando você vê outros autores interpretando o Apocalipse no início do cristianismo, século III, século IV, eles fazem esse vínculo com Roma, porque era o império que tinha naquela época. Mas depois disso, a Grande Babilônia já foi a muitos outros lugares. Atualmente, a última versão da Grande Babilônia que eu ouvi é que é Nova York. Então é lá, né, em que os mercadores do mundo inteiro se uniram, eles receberam retribuição, né, segundo todo o pecado e toda a prostituição e tudo que eles fizeram de mal ali. Né? E no 18:8, ele fala: por isso, em um só dia sobreviverão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. Daí tem uma variação que interpreta que isso seria um míssil nuclear caindo em Nova York. Tá? Eu já vi essa interpretação uma vez. Hoje em dia, a Grande Babilônia seria a cidade de Nova York, ou Washington, ou alguma outra assim, talvez Moscou, né, sei lá. Mas o importante é o seguinte, o importante desse trecho inteiro, tem um monte de detalhes aqui que ele descreve, como que os mercadores se afastam, como que as pessoas fogem, como que todos ficam horrorizados com a queda da Grande Babilônia, que era tão poderosa, tão rica, tão cheia de beleza e encantos e prostituição e toda espécie de maldade também. Né? E eles ficaram impressionados que em um dia só isso tudo ruiu, acabou, foi cada um para um canto, foi cada um para o seu lugar. E a ruína da Babilônia ela é completa e definitiva, ela acaba. E aí seria, digamos, a última Babilônia, uma vez destruída, a gente tem júbilo no céu. E aí você tem os capítulos 19 e 20, basicamente descrevendo, né, o que acontece. Ó, que vem no 19, ele fala assim: ó, depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue de seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então, alegria e exultação com a queda da Grande Babilônia, a destruição final da Grande Babilônia. No 19:11, ele fala de novo do cavaleiro, do cavalo branco, né, que é aquele primeiro cavaleiro. Então, aqui de novo, a impressão que dá é que ele já falou, já deu uma geral do que vai acontecer, e aqui ele detalha a questão do cavaleiro, como é que ele está, de onde ele vem, seus olhos são chamas de fogo. Essa foi mais uma descrição que ele deu para Cristo no começo do Apocalipse. Né, a sua cabeça é muito diademas, e na boca sai uma espada de 2 gumes, e ele saiu para vencer, e vence. E aí você tem, no capítulo 20, a prisão de Satanás por 1000 anos. Aí o famoso milênio. Só que como já são 9:17, eu vou deixar o milênio para a próxima aula, pode ser? A gente já está 1 hora de Apocalipse, acho que já está todo mundo até meio zureta. Né? Vamos deixar o milênio para a próxima aula, tá? Mas falta só o capítulo 20, o 21 e o 22, e a gente termina esse pedaço de Apocalipse. Então, na próxima aula, eu vou começar por aqui. A gente encerra o Apocalipse, vê sobre o novo céu e nova terra, e aí eu vou fazer a ligação com Daniel, Jeremias e alguns outros, Ezequiel e alguns outros profetas, tá bom? Antes da gente encerrar a aula, alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar? Eu sei que eu passei meio rápido pelo livro de Apocalipse, mas alguém tem alguma dúvida ou comentário sobre o que a gente Renato, viu? eu Diga. não sei se eu não tenho acesso, mas eu queria saber se eu consigo assistir depois as aulas, porque a semana que vem é a última que eu vou poder participar por causa do trabalho. Eu vou começar a dar aula terça e quinta à noite. Tá. Então eu queria, parece que você, não sei, parece que você Eu tenho um canal do publica essas aulas YouTube. em algum... Tem um canal do YouTube. Se você procurar por Renato Burdon, deve ser fácil de Ah, achar. é no seu canal. Mas na Entendi. Eu igreja, se procurei não me no engano, DAIEP, não achei. então, no da IEP, durante um tempo a gente estava publicando também. Todos os vídeos que eu publicava no meu, a gente publicava lá também. Né? Atualmente eu não sei como é que está isso aí, porque eu não estou mais fazendo isso. Tinha uma pessoa lá fazendo, mas não sei se continua. De qualquer forma, no YouTube, se Não, procurar por tudo bem. Renato Burdon, você deve encontrar. E eu, a cada semana, Legal. tenho publicado tudo. Faz já o quê? 1 ano e meio, mais ou menos. Tem bastante coisa lá. Nossa, demais. Tá bom? Muito bom, obrigado.
Nada. De qualquer forma, eu vou... Você está no grupo da igreja, né? No grupo do WhatsApp? Eu acho que não, mas tudo bem, não tem problema. É que eu ia botar o link lá no grupo. Mas eu vou... Peraí. Deixa eu botar o link aqui, então. Vou botar no chat aqui do Zoom. Enquanto eu vou pegando o link aqui, alguém quer fazer um comentário final? Dúvidas? Uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar bastante claro: o Apocalipse ela fala muito sobre dor, sofrimento, sobre morte, sobre destruição, mas esse não é o tema principal, né, do Apocalipse. O tema principal é a vitória de Cristo, né? O tema principal é o novo terra, o novo céu, a nova terra. É o fim da revelação, né? Então a gente tem a revelação, como eu disse no começo da aula, na Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, falando sobre o Cristo, falando sobre esse fim aí. E o Apocalipse, ele é como que as coisas acabam e o que vem depois, né? O que vem depois é o novo céu, a nova terra, que ele tem uma descrição sobre isso. A gente vai ver o milênio e como que Satanás é derrotado, mas, uma vez derrotado, a gente tem uma mensagem de esperança. No céu não haverá dor, não haverá sofrimento, não vai ter mais nenhum tipo de preocupação, a gente vai viver em paz. E aí tem um trecho que eu acho até bastante curioso, que ele fala assim, né, Jesus falando que ele vai, aqueles que venceram, que foram até o fim e tal, ele vai colocar sentado junto com ele no trono. Ele bota assim, eu vou colocar sentado junto comigo no trono. Assim como meu pai me colocou sentado junto com ele, eu vou colocar junto comigo no trono. Né? Então, eu achei essa imagem curiosa. Né? Eu tinha já lido o Apocalipse algumas outras vezes, mas dessa vez me chamou a atenção essa questão do vai sentar junto comigo no trono. Né? Eu achei até uma coisa paternal, de certa forma. Né? Não é uma coisa assim muito real, é mais paternal. É tipo, ó, meu filho está aqui comigo, sabe? Estamos juntos aqui. Né? Então, acho que o céu vai ser um lugar bastante agradável. Eu costumo repetir sempre, eu não busco a morte, mas não a temo. Justamente porque eu sei que o que vem pela frente é melhor do que o que a gente tem aqui. Então, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se está rico, se está pobre, se está doente, se está saudável, o que vem depois é melhor. Né? Então, fique em paz, confie em Deus, se mantém fiel e firme até o fim, porque aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão a coroa. Amém? Vamos terminar com uma oração? Eu vou fazer uma oração aqui para a gente encerrar. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu só posso te agradecer e te louvar, porque a gente tem a tua palavra, a gente tem o conhecimento, a tua revelação aqui conosco, mesmo que a gente não consiga compreender todos os aspectos da revelação, a gente sabe que no fim o Senhor vai estar conosco, que quando tudo isso passar, quando tudo isso acabar, quando os céus e a terra já não existirem mais, o Senhor vai estar conosco, novo céu, nova terra, e a gente vai ser levado aí e vão ter uma vida de paz e tranquilidade, que é o que importa no final. Eu te agradeço por essa visão de futuro e a paz que isso nos dá. Né? Essa visão de futuro que a gente pode ter paz, seja lá em que situação que a gente estiver na vida, mas que a gente pode estar em paz, porque a gente sabe que o que vem pela frente é melhor do que o que a gente tem aqui hoje. Abençoa, Pai, a cada um que assistiu essa aula e guarda cada um e protege cada um, Pai, e inspira e revela, Pai, pelo Teu Santo Espírito, o que o Senhor quer que cada um aprenda aqui, porque eu sei que a Tua palavra é viva e eficaz e mesmo eu estar falando a mesma coisa para todo mundo, tenho certeza que cada um entendeu o que precisava entender e que o Espírito revelou aquilo que o Senhor precisava revelar para cada um individualmente. Para mim, inclusive, eu te agradeço por isso, Pai, porque mesmo sendo a palavra única, ela é também múltipla e ela também ela vale para cada um individualmente, para o que a gente precisa, a alimentação que a gente precisa, Pai, a cada dia. Eu te louvo por isso. Eu te agradeço também, te agradeço pelo teu Santo Filho, te agradeço pelo teu Santo Espírito, te agradeço, Pai, que o Senhor está conosco, mesmo a gente não merecendo. E eu te peço, Pai, guarda a gente, protege e nos ajuda a desviar nossos pés do mal. Que a gente possa sempre usar a tua palavra como luz, né, e o teu Filho como nosso caminho, nosso alvo, nosso motivo de viver, Pai. Eu te agradeço por isso
e te louvo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, guarde e proteja cada um. E a gente se vê terça-feira. Ou quem for ver no YouTube, a gente se vê daqui a pouco. Deus abençoe. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Paz.